Nós vamos agora tornar toda a nossa atenção para a palavra do Senhor Jesus, que será ministrada aos nossos corações. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Os que encontraram, digam amém. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os seus membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Amém? Podeis assentar? Meus irmãos, esta palavra, embora nós vemos com muita simplicidade ao ler os versículos, mas para que nós possamos entender e compreender a profundidade, precisamos muito da atenção para entender o que o texto bíblico está dizendo. Nós vamos estar falando nesta noite ao seguinte tema: a importância de sermos membros do corpo de Cristo. A importância de sermos membros do corpo de Cristo. Por que a importância? Porque estamos vivendo uma época desenfreada da falta de importância de sermos membros do corpo de Cristo. Só pode ser membro do corpo de Cristo aquele que está ligado no corpo de Cristo. É impossível ser membro do corpo de Cristo estando desligado do corpo de Cristo. A Bíblia diz que somos membros do corpo de Cristo e que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça do corpo. Em outras palavras, Cristo é o cabeça da igreja. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo de número 18. Colossenses capítulo 1, versículo de número 18. Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz assim: E ele é o cabeça do corpo, da igreja,
é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, quem é o cabeça do corpo? É o Senhor. Um corpo só tem uma cabeça. Corpo com duas cabeças só em filme de terror, irmãos. Você está entendendo? Mas na realidade, corpo só tem uma cabeça. Então, o cabeça do corpo é Cristo Jesus. Efésios capítulo 5, versículo de número 23, até o versículo 32 nos comprova isso. Vamos lá. A bispa vai ler aqui, os irmãos acompanham aí. Efésios capítulo 5, versículo 23, do 23 até o versículo de número 32. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para que apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a sua mulher reverencie o marido. Ok, então a Bíblia está dizendo que o cabeça da mulher é o homem. E a Bíblia ainda diz que a mulher deve sujeitar-se ao cabeça, que é o seu esposo, seu marido. Muitas pessoas confundem este conceito e acham que a mulher tem que ser aquele patachozinho que o marido impõe em ignorância. Não é esse conceito. Mas a palavra que é de punho dentro de um lar é a palavra do esposo, que é o cabeça da mulher. Só que a Bíblia também diz que o marido, sendo o cabeça da esposa, tem que entender que o cabeça do marido é o Senhor. E o Senhor dá uma ordem dizendo que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo demonstrou o amor pela igreja? Lá diz, dando a sua vida por ela. Então o marido, ele tem que amar de uma forma tão responsável, a ponto de dar a sua vida por ela. O defensor da mulher. O campo de defesa da esposa. Amar como Cristo amou a igreja. Então Cristo é o cabeça do corpo. E se o esposo é o cabeça da mulher, Cristo, acima dele, também é o cabeça. A importância de sermos membros do corpo de Cristo. Primeiro aspecto, para sermos membros do corpo de Cristo, precisamos ser batizados nas águas. Eu vou repetir. Para sermos membros do corpo,
precisamos ser batizados. É o que está no versículo de número 3 do texto base de 1 Coríntios capítulo 12. Olha o que diz no versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então todos nós fomos batizados. Há um só batismo. E que batismo é esse? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aí a Bíblia nos diz também em Atos capítulo 2, versículo de número 38. Atos capítulo 2, versículo de número 38. Pablito. Atos capítulo 2, versículo 38. A bispa vai ler. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ok. Então ele está falando acerca da necessidade do batismo nas águas. Qual é o propósito do batismo nas águas? Remissão, purificação de pecados. A impureza não pode estar acoplada no corpo de Cristo. Então, por isso a necessidade de nós descermos as águas, para nascermos de novo em Cristo Jesus, para que toda impureza fique lá. E assim nos tornamos membros do corpo de Cristo. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, frisa um versículo que traz muita polêmica entre muitos teólogos. Porque o texto bíblico diz assim, Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Observa a escrita do texto. O versículo diz que quem crer e for batizado, será salvo. Aqui cita os dois conceitos, na parte A. Crer e ser batizado, será salvo. Na parte B já diz assim, mas quem não crer, será condenado. Aí alguns teólogos chegam a dizer assim, não, está condenando somente se não crer. Não ser batizado não tem problema algum. Só que lembra que certa feita o apóstolo Paulo disse assim, sede meus, quem lembra? Sede meus, por quê? Por quê? Como eu sou de Cristo. Se nós temos que imitar alguém, se espelhar em alguém, é em Jesus. Nós temos que fazer o que Ele nos ensinou. Que Ele nos ensinou. Então, se o texto bíblico está dizendo, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, então quer dizer que a parte A não está testificando que aquele que não for batizado será condenado. Mas quando nós olhamos para Lucas, ou melhor, Mateus capítulo 3, acompanha aí, Mateus 3, versículo 13 ao 17. Mateus 3, do versículo 13 até o versículo de número 17. Mateus 3, 13 ao 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão. Segura só um pouquinho. Então veio Jesus da onde? Da Galileia. Olha o que o texto diz. Qual foi a causa que Jesus estava indo? Prossegue. Para ser batizado por ele. Mas João opunha-se a lhe dizer, dizendo,
Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Ok, segura só um pouquinho. Então, Jesus está vindo para ser o quê? Batizado. Aí ele se apresenta para João diante do batismo, para que João batizasse a ele. Só que João, temendo o poder, a autoridade do Senhor Jesus, ele disse: não, mestre, sou eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Aí o Senhor vem para que eu o batize. Aí vem a resposta. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Ok, então teria que se cumprir o quê? Toda a justiça. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ok, então o que nós entendemos com isso? Se o próprio Jesus, sendo ele o Senhor, não se isentou da responsabilidade de descer as águas, por que é que nós vamos isentar? Se ele mesmo estava dizendo, irmãos, no linguajar mais, para você entender mais claramente, Jesus estava dizendo mais ou menos assim: não teria necessidade de eu, como Jesus, batizar. Mas já para servir de exemplo para vocês, que justiça é justiça, injustiça é injustiça, e temos que ser justos, batiza-me, João. Você está entendendo o que Deus está falando? Então há uma grande necessidade a respeito do conceito de nós sermos batizados nas águas. Só que nos dias que nós estamos vivendo hoje, está cheio de igrejas hiperlotadas, megas lotadas. Tem umas igrejas por aí que estão abarrotadas. E aí se você for entrevistar aquelas pessoas que estão ali e perguntar para eles: vocês desceram as águas? Foram preparadas para descer as águas? Vocês sabem o que é nascer de novo? Vocês sabem a importância do batismo nas águas? Vocês sabem o que é ser membros do corpo de Cristo? Não sabem. Não são. Porque a partir do momento que nós descemos nas águas, nós confirmamos o nosso relacionamento com Deus. Não é só no dia que levantamos as nossas mãos e entregamos a nossa vida a Cristo, mas justamente no dia que nós descemos as águas. Eu pastoreei uma igreja, uma época, pastor Hinaldo, e lá a gente foi dar o discipulado, e nessa época eu nunca esqueci, foram 18 jovens que foram para o discipulado de preparação para o batismo nas águas. E a gente sentamos lá, e eu sempre fui assim, comigo não tem rodeio, irmão, de dizer: eu vou ficar ali 3 meses explicando, rodeando pelas beiradas, para chegar no último dia, dizer assim: isso aqui você não pode, não vai poder, isso pode, isso não pode. Não, eu sempre fui objetivo, é sentar e falar. E eles perguntaram, eu falei: pergunta-me o que vocês querem saber. Aí um falou assim: o que é que eu não posso fazer depois que eu batizar? Aí eu falei para ele: as mesmas coisas que você não pode e não deve fazer antes de batizar. E o que é? Exemplo: pecar, fornicar, mentir, se prostituir, beber cerveja, vinho, álcool, cachaça, fumar cigarro. Você está entendendo? Tudo aquilo que desagrada a Deus. Não pode, não pode. Aí as meninas já perguntou: e nós? O que que não pode? O que a gente não vai poder fazer? Aí a gente vai ensinando tudinho. O que já não poderia fazer: não pode ficar usando mini saia. Você está entendendo? Não pode ficar mostrando as partes do corpo. Tudo é com ordem e decência. Nada de namoro escandaloso. Você está entendendo? Não pode fazer as coisas que desagradam a Deus. Ponto final. Chegaram todo mundo alegre, os 18 alegre. E eu fui explicando tudinho a respeito do que podia e o que não pode.
Conclusão. Quando eu terminei no final, perguntei: e aí? Quantos ainda vão querer descer as águas? Aí somente 2. Somente 2 diz: eu quero. Outro diz: eu também quero. E os outros 16 desistiram. Porque, irmãos, a partir do momento que nós decidimos servir a Deus, é um relacionamento com Ele. Não tem como eu ter um relacionamento com Deus e ao mesmo tempo eu ter um relacionamento com o mundo. Não tem como. Não tem como. Quem é casado jamais aceita o homem dividir sua esposa com alguém e a mulher dividir a sua esposa com alguém, vice-versa. Não tem como. No mundo espiritual é da mesma forma. E tem uma passagem bíblica que a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor tem ciúmes de nós. Você está entendendo, irmão? Se o diabo apresenta com as propostas para tentar nos tirar da bênção, o Espírito Santo já fica enciumado dizendo: não mexa com ele, não mexa com ela. É relacionamento com Deus. Enquanto estivermos nesta dúvida, nesta incerteza, é um relacionamento não confirmável. É aquele tipo de pessoa que vai na festa e alguém chega e diz: tu é comprometido? Ele diz: depende, depende. Tu não é comprometido? Eu não é. Diz: não, vai depender. Por quê? Porque se tu quiser ficar comigo, eu não sou comprometido. Você está entendendo? Agora, se tu não quiser, eu sou comprometido. Temos que firmar um relacionamento com Deus. Por quê? Porque senão a trombeta vai soar. E grande será a lamentação daqueles que aqui ficaram. A importância de sermos membros do corpo de Cristo. Irmãos, na época em que eu comecei a namorar com a bispa, loguinho a gente fez o que não devia fazer, que deu certo no final, né? Que veio Nicole. Aí meu pai falou assim para mim: ó, você vai lá buscar as coisas dela, vai trazer ela aqui para casa. Eu já tinha 2 vezes que aconteceu lá de colocou ela para fora e sem ter para onde ir. Eu fui lá: pai, eu posso trazer? Primeira vez ele disse: não traga, não pode, não pode. Pode voltar para lá. Aí na segunda vez ele falou: pode trazer. Eu fiquei todo feliz. Ele falou: só que é o seguinte, você vai trazer, mas debaixo do meu teto aqui em pecado você não vai ficar. Primeira coisa que você vai fazer, vamos preparar você para casar, viu? Vai casar. Casou, no outro dia vai descer as águas, nascer de novo, deixar a impureza, para ficar firmada em comunhão com Deus. Aí manhã, porque mãe tem aquele negócio de: meu filho, não força o menino, meu filho. Não força, é uma criança. Meu pai: que criança? Ah, pai, criança que fez outra criança. Que negócio, conversa é essa? Mas ele está indeciso. Que indeciso o quê? Ou serve ou não serve, ou é ou não é. Se você não incentivar a fazer o que é certo, lá na frente vai pagar o preço. E é dever do pai e da mãe ensinar, instruir o seu filho no caminho certo. Não tem que ter aquele conceito de: mas será que vai dar certo? Meu filho, é isso mesmo que você... Porque tem mãe que tem medo. Meu filho, você tem certeza que você quer batizar, meu filho? Mãe fica com medo de meu filho não suportar. Mãe tinha que ter com medo dele não suportar e cair em pecado. Mãe tinha que ter com medo dele não suportar e cair nas garras de Satanás. É assim, irmão. Aí eu peguei e fui: mas pai, esse negócio é desse jeito mesmo. A gente foi lá e casou. Aí desceu, quando foi para descer as águas, eu pensei: negócio de descer as águas, isso não tem nada a ver, eu já estou bem, estou me sentindo tão legal. Mas irmãos, quando eu desci nas águas, foi quem me batizou, foi o pastor Marcos Silva. Quando me desceu nas águas assim, quando me levantou, eu senti como se estivesse tirando uma bagagem das minhas costas assim. Eu subi levinho, flutuando. Aí eu entendi, eu falei: bem que papai falou. A bagagem ficou lá embaixo, agora é uma nova história. Aí Deus começou a abençoar a minha vida. Porque tem coisas que estavam presas, travadas, não ia para frente porque eu não estava em comunhão com Deus.
Então é indispensável que nós, como membros do corpo de Cristo, não sejamos batizados nas águas. Segundo, quem escolhe o que cada membro é no corpo de Cristo e sua função é o Senhor. Então já vou antecipar para você. Quem arrumou a mesa da Santa Ceia hoje aqui? Quem arrumou? Quem foi que arrumou? Foi Saraí. Quem designou para Saraí arrumar a mesa não foi eu, foi o Senhor. Você está entendendo? Aquele que faz o trabalho de diácono, diaconisa, quem designou e orientou foi o Senhor. Membro, a sua função é fazer isso. A sua função é ficar na portaria. Quantos obreiros estão aí na portaria? Tem quantos obreiros lá na portaria? Hã? Tem o Rogério, né? Então quem designou o Rogério para ficar lá foi o Senhor. O Senhor não vai obrigar você a ir para lá, irmão. Não vai. Ele designa você. Você tem que fazer isso. Por que é que o texto diz acerca disso? Vou lhe mostrar. No versículo de número 18. Do 14 ao 18. Do texto básico. 1 Coríntios 12. Do versículo 14 ao 18. Olha o que diz. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. É o Senhor que designou. Eu não sou o que eu quero. Você não é o que você quer. Eu ser pastor, irmão? Queria não. Queria não. Sou sincero. Nem queria e nem quero. Tem dia que dá vontade de sair correndo. Você está entendendo? Mas o Senhor diz, não sai, não vai, não faz do jeito que tu quer, é do meu jeito. Tem gente aqui que jamais pensou usar terno e gravata. Olha você de terno e gravata. Tem irmã aqui que jamais imaginou estar de saia, adorando a Deus, cantando nas irmãs. Era acostumado a cantar a música do mundo, mas está cantando para Deus, porque Deus quis assim. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. É Deus que designa, porque não podemos ser tudo da mesma forma, como diz assim. Todos não podem ser olho, todos não podem ser orelha. Cada um tem sua função. E aqui a gente entende por que é que tem os membros que são mais frágeis do que os outros. Não é porque são menos importantes. Você está entendendo? É como se um exemplo, o olho é uma parte frágil. Frágil. Se você pegar e triscar dentro do olho aí, ó, você vai ficar agoniado. Triscou dentro do olho, pode acontecer algo terrível, você perder a visão. Mas olha a importância, é sensível. Mas olha a importância que são os olhos, né? Conduz o corpo para onde o corpo vai, porque um corpo sem enxergar, meu irmão, vai cair em precipício, em abismo. É importante. Então, quem escolhe o que cada membro é no corpo e sua função é o... Então não adianta a gente ficar, por que fulano e beltrano, por que não eu? Por que ciclano e não eu? Porque é o Senhor quem quis assim. Terceiro lugar, todos os membros do corpo precisam uns dos outros. Na casa do Senhor, no corpo de Cristo, não existe aquele conceito de que eu não preciso de ninguém. Cuidado, irmão, cuidado. Dor de barriga não dá só uma. Eu me espremo aqui, eu me seguro, mas não vou na casa, não faço na casa de ninguém, não faço. Eu explodo aqui, mas não põe para fora. Você está entendendo? Está na frente da casa do irmão e ele está lá passando mal, quase para fazer nas calças, e ele se espreme e diz, eu não vou pedir a irmã não, vou nada.
Não vou usar o papel higiênico da irmã, não vou. De jeito nenhum, eu não preciso de ninguém. Vá, meu filho. Vai sair pela boca, pelos ouvidos, se continuar agindo nesse conceito. Não existe. Todos nós precisamos um dos outros. Olha o que o texto bíblico diz, versículo 9, 19 ao 24. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Eu vou repetir. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Irmão, se o olho dizer para a mão que não tem necessidade dele, como é que a mão vai levar o alimento até a boca? Sem enxergar. Não tem lógica, não tem como. Ainda a cabeça aos pés não tenho necessidade de vós. Então todos nós precisamos uns. Dá uma olhadinha para esse irmão e diga, eu preciso de tu. E tu precisa de mim. É assim, irmão. É um ajudando o outro. É um estendendo as mãos para o outro. O diácono Lucas não está aqui nessa noite. O diácono Lucas comprou um carro, comprou um Peugeot. E aí ficou parado num posto. Foi no posto, foi. Ficou parado lá no posto. Desesperado. Porque o pneu furou, não foi isso? O pneu furou. E cadê o macaco para trocar o pneu? Ficou lá, foi tempo, ó. Foi tempo. Aí lembrou e ligou para o diácono Ferdinand. Disse, diácono Ferdinand, eu comprei um Peugeot. E o pneu furou e não tem macaco. Eu já procurei no porta-mala para tudo quanto foi canto. E não tem um macaco. Tem como você vir aqui me ajudar? Qual foi a resposta? Onde é que estava o macaco? O macaco do Peugeot não fica no porta-mala, irmão. Fica debaixo, preso no pneu. Você está entendendo? Aí o diácono Ferdinand falou, que carro é um Peugeot? Procurei no porta-mala, não tem. Não, meu querido, é simples. Tem sim. O macaco está lá debaixo, preso no pneu do carro. Ele disse, eu não acredito. Pois acredito. Foi lá, estava lá o macaco, trocou o pneu do carro. Agora imagina se ele dissesse assim, eu não vou pedir ajuda para ninguém. Eu vou andando daqui 10 quilômetros de pé, atrás de uma borracharia, empurrando o pneu. Ou melhor, não tinha nem como empurrando, né? Não tinha como tirar. Mas não entendeu a necessidade de precisar de alguém. Todos nós precisamos uns dos outros. Eu lembro que na minha infância era mais ou menos assim. Meu filho, ei Joab, olha mãe, vai lá na Nilva lá e fala que eu estou pedindo um copinho de açúcar. Leve, meu filho, diga para ela que quando eu fazer compra eu devolvo. E não tinha negócio de esquecer não, irmão, viu? Não tinha negócio de esquecer não. Aí eu esqueci de pagar, não. Quando fazia compra, já meu filho está aqui, ó, copinho de açúcar, volte lá da Nilva e devolva para ela. Café é a mesma coisa. De madrugada, às vezes eu ficava valente, eu nunca esqueci disso, meu, com 9 anos de idade, querendo comer pão assado. Mamãe, eu quero pão assado, mãe. Meu filho já é 2 horas da manhã, eu quero um pão assado, mamãe, eu quero um pão assado. Aí minha mãe, Jaqueline, vai lá, chama lá no muro, lá na Naí, lá na Naí, vê se ela tem pão lá para emprestar para a gente. Aí tinha, irmão. Entregava lá aqueles pão lá, às vezes era dormido, mas pegava a sarra, botava lá na frigideira, assava, e eu comia feliz da vida. Que um precisa do outro. Hoje você estende as mãos para alguém, amanhã este alguém pode estar estendendo as mãos para você. Somos membros do corpo de Cristo. Aleluia, aleluia. Quarto aspecto. Não pode haver divisão entre os membros do corpo de Cristo. Não pode, irmão, não pode. O braço não pode entrar em contrito com a mão. O pé não pode entrar em contrito com a perna. Não pode. Você já pensou se o corpo fica chateado com os pés? E os pés dizem, eu não vou a lugar nenhum, não sai daqui. E o corpo querendo ir, eu quero ir, o pé, não te levo. Não sai do lugar. Não pode, irmão, não pode. Você já pensou se o braço esquerdo quer ir para lá e o direito para cá? E diga, eu vou para lá. Não, mas eu vou para cá, não vai partir no meio. Não pode haver divisão no corpo de Cristo, não pode. Temos que estar juntos, irmão, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Olha o que diz no versículo de número 27, eu já estou terminando, 27. Ora,
vós sois o corpo de Cristo, e seus membros, em o quê? Em particular. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual. O que está escrito aí? Cuidado uns. Eu fiquei tão feliz quando eu li isso aqui. Por quê? Olha o que a escrita está dizendo. Uns têm que cuidar dos outros. Eu tenho que cuidar de vocês, mas vocês também têm que cuidar de mim. Dá uma olhadinha para esse irmão que está perto de você e diga assim: tu cuida de mim? Agora diga para ele: eu cuido de você. Aleluia, aleluia. Mas tem gente que não gosta de cuidar de ninguém, ele só quer ser cuidado. Na hora de cuidar, não quer cuidar. É que nem aquele tipo de gente que deixa o menino aqui, o menino vai ficar contigo, viu? O menino vai ficar com vocês dois, quando pensa que não, esse menino está comigo, não. Se vira que esse menino é terrível. Ele não está comigo. Deixou, foi com nós, não, comigo mesmo não. Mas quando precisa, no avesso, no contrário, ele diz: não, cuida para mim, cuida para nós, ele é uma benção, viu? Ele quebra os copos, ele sobe no sofá, na estante, mas é uma benção. Não é desse jeito? Então nós devemos cuidar uns dos outros. Quinto e último lugar. Somos membros do corpo de Cristo e pertencemos somente a Ele. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então você é exclusividade de Deus. Você é uma propriedade exclusiva do Senhor. Você não é algo público, não. Você é particular do Senhor. Você pertence a Ele, você serve a Ele, você busca a Ele e você adora somente a Ele. Eu tenho mais uma notícia para a gente concluir aqui para o teu coração. Que você, que diz que faz o que quer, na hora que quer, vai para onde quer, do jeito que quer, eu quero lhe dizer que você não pertence a você mesmo. Você não pode fazer o que você quer, ir para onde você quer, do jeito que você quer, porque você nem manda em você mesmo. Que isso, bicho? Lhe provo na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e o versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e o versículo 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, ou é templo do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, que agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vós não sois de vós mesmo, porque vós fostes comprados. O Deus da Bíblia não pagou você com Pix, não foi com cheque, não foi com cartão de crédito sem limites. O Deus da Bíblia não pagou você com ouro e com a prata. Ele pagou com o sangue derramado na cruz do Calvário. A dívida foi paga, a conta foi quitada, você é livre, não é mais escravo, mas porém pertence somente a Ele. Nós somos dele, nós não somos de nós mesmos. Tão verdade é que se nós fôssemos de nós mesmos, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos servindo a Ele, buscando a Ele. Esta é a importância de sermos membros do corpo de Cristo.
A Bíblia ainda fala a respeito acerca dos membros mais sensíveis, como eu disse, que nós devemos que ter cuidado e paciência com eles. Membros que não têm tanta sustância nas pernas para permanecer em pé, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, mas a gente tem que estar ali sempre levantando, sempre estendendo a mão, sempre ajudando a se conduzir no caminho da bênção, porque a Bíblia diz aqui, de forma que se um membro padece, todos os demais padecem com ele. Está escrito, está escrito. Então quando você vê um membro, o seu irmão, a sua irmã, padecer, às vezes fracassar, às vezes se ferir, não fique só olhando acontecer. Seja um guardião, seja um médico socorrista espiritual, seja uma mão estendida, seja um ombro amigo para estar perto de alguém que está passando por dificuldades, por lutas e por desertos. Tem momentos, irmãos, que nós precisamos de apenas uma palavra, só uma palavra, só uma palavra simples: estou contigo, a vitória é nossa, você vai vencer. Nós vamos vencer. Você não está sozinha. Estamos por perto. Conta comigo. Se precisar, estou aqui. São coisas que fazem a diferença. Agora tem gente que vê o outro irmão sofrendo e não faz nada. O problema é dele. Foi ele que quis. É do jeito dele. Não, meu irmão. Somos membros de um só corpo. Quantos podem dizer amém? Eu finalizo dizendo que a importância de nós sermos membros do corpo de Cristo nos torna mais próximos do Senhor, que é o cabeça, e já está próximo do dia. Não sabemos o dia e nem a hora, mas está próximo, porque os sinais anunciam que a qualquer momento a trombeta vai soar, e o cabeça da igreja, num abrir e fechar de olhos, ele vai arrancar o corpo da terra, para cumprir a promessa que ele fez quando ele se ausentou, dizendo: eu vou, mas eu vou vos preparar-vos um lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Depois que eu preparar-vos o lugar, eu tornarei e vos levarei comigo. Então ele foi, mas a qualquer momento ele vai voltar para nos buscar. Agora, irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se a perna estiver fora do corpo e Jesus vem buscar o corpo, a perna vai ficar. Se a mão estiver fora do corpo e o Senhor vier buscar o corpo e a mão não estiver ligada no corpo, a mão vai ficar. Então, se é membro, tem que estar ligado no corpo de Cristo, tem que estar preso ao corpo de Cristo, tem que estar junto ao corpo de Cristo. Está cheio de membros do corpo de Cristo que foram amputados, estão fora do corpo de Cristo, mas nesta noite o Deus da Bíblia marcou para dizer: foi Ele que criou o corpo, e Ele é especialista em restituir, em restaurar no corpo aquilo que foi colocado fora do corpo. É hora da igreja, como o corpo de Cristo, acoplada em um só corpo, os membros se fortalecer juntos, em unidade, em perseverança, em companheirismo, para que quando a trombeta soar, nós subirmos juntos para se encontrar com eles. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Aí aqui eu finalizo em outro conceito: a importância de participarmos da Santa Ceia do Senhor. E só pode participar da Santa Ceia do Senhor aquele que é membro do corpo de Cristo, ligado no corpo, em comunhão com a igreja, com o seu irmão, com a sua irmã, e em comunhão com o Senhor.